Olá, graça e paz, bom dia, que Deus abençoe a todos. Você que está no desafio de ler a Bíblia em um ano, e hoje nós vamos ler mais 3 capítulos de 2 Crônicas 16, 17 e 18. E tenho certeza que o nosso Deus vai te edificar, te fortalecer e te instruir através da palavra dele. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Nosso Deus e amado Pai, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha dirigir, meu Pai, tudo que nós iremos fazer e tudo aquilo que nós iremos falar. Meu Deus, toma a direção de tudo. Obrigado pela noite de sono que o Senhor nos proporcionou. Obrigado, ó Deus, por esta manhã, por este dia que o Senhor nos proporcionou. Muito obrigado mesmo por estar aqui com essas pessoas que têm o interesse de ler a Bíblia, que estão aqui comigo desde o começo do ano. Meu Deus, que o Senhor venha falar com cada uma dessas pessoas. É isso que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui no capítulo 16 de 2 Crônicas, o fim do reinado de Asa, né, que começou fazendo a reforma religiosa e de uma forma muito radical, porque a sua mãe estava no caminho da idolatria e ele tirou a sua mãe ali que ajudava no reinado, e ele tirou a sua mãe. Então, o rei Asa estava fazendo, ele começou muito bem, fazendo tudo aquilo que era certo. Agora aqui no capítulo 16, que a Bíblia está falando aqui, os últimos anos de Asa, que ele começou bem, buscando ao Senhor, confiando em Deus, clamando a Deus e fazendo a reforma religiosa. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 16, que nós vamos ler aqui um pedacinho para vocês agora, ele começa a se desviar. Então, é o que nós falamos na igreja, né? Não é quem começa, é quem termina. Então nós temos que perseverar mesmo, todos os dias. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então a gente tem que viver a fé. Quantas pessoas começaram, até mesmo aqui no nosso ministério, na INVE, começaram bem, radiante, e pararam no meio do caminho. Diz assim, os últimos anos do rei Asa. No 36º ano do reinado Asa, no 36º ano do reinado de Asa, Baase, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, e nem sair de lá. Então Asa ajuntou-se a prata e o ouro e o tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio, e os enviou a Bel-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos-nos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro, para que rompa o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Bel-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou os comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Inju, Dan e Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Amém? Olha só que, em vez de ele confiar no Senhor, olha só o que o rei Asa fez. Ele fez uma aliança com Bel-Hadad. E diz aqui que no final do seu reino foi de desafios. E a nossa vida é de desafios. Dia após dia nós enfrentamos desafios. Tem tempos de paz. E o tempo de paz é para você se fortalecer. O tempo de paz é para você se apegar com Deus. Porque vem tempos difíceis. E nos tempos difíceis, nós temos que se agarrar em Deus. Nós temos que confiar em Deus. Aqui no versículo 7 do capítulo 16, diz assim: naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus? O exército do rei da Síria
escapou das suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbanos não eram um exército poderoso, como uma grande multidão de carros e de cavaleiros? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Ele não pediu mais ajuda a Deus. Ele não recorreu a Deus. E quantas são as pessoas que deixaram de recorrer a Deus? E quantas são as pessoas que deixaram de confiar em Deus? Então, aqui no versículo 7 fala assim: você não recorreu a Deus. Então, a mão de Deus não vai ser mais contigo. Então, o profeta, ele trouxe uma repreensão. O profeta não é só aquele que profetiza coisas boas. Ó, você vai arrebentar. Ó, tô profetizando que tá vindo chave na sua mão. Ó, eu tô profetizando aqui agora portas abertas, que você vai receber o que você nunca recebeu. Não. O profeta também é aquele que confronta, é aquele que exorta. Então o profeta falou: poxa, você dependia de Deus, agora, em vez de você depender de Deus, em vez de você confiar no Senhor, poxa vida, você está confiando nos homens? Então o rei Asa mandou prender o profeta. Olha só que situação. O rei Asa mandou prender o profeta. Então, ele já estava o quê? Perdendo a visão. O rei Asa estava oprimindo pessoas. Ele deixou de ouvir a Deus. Então, é melhor o final. O fim é melhor do que o começo. Então, aquele que está de pé, cuida para que você não caia. Então, nós temos que perseverar até o fim. É claro que eu tenho que começar bem, sempre nós temos que começar bem. Mas nós temos também que perseverar. Nós temos que observar isso, ir até o fim. Então, aquele que vai até o fim, é esse que vai vencer. Repito novamente a todos vocês: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Coloca as barbas de molho. Então ele deixou de confiar em Deus. Ó, toda a riqueza dele, todo o ouro dele, todo o ouro do palácio, ele deu para o rei da Síria. Ele fez um acordo com o rei da Síria. Ele deixou de confiar em Deus. Você está passando uma luta? Dobra o seu joelho, fale com Deus, porque ele vai te honrar, ele vai te abençoar. Pode ter certeza disso. Dobra os seus joelhos, clame a Deus. Fiel foi aquele que fez a promessa. E esse Deus, o Deus de Israel, está conosco. Aqui no capítulo 17 fala o reinado de Josafá. E diz assim: Josafá, filho do rei Asa, né? Filho de Asa, foi sucessor e fortaleceu contra Israel. Posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá e nas cidades de Efraim, que seu pai Asa tinha conquistado. O Senhor esteve com Josafá, porque os seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu predecessor Davi tinha seguido. Não consultou os Balaíns, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu os seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá e todo o Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Então, toda riqueza, toda honra é porque Deus abençoava Josafá, porque ele andou nos caminhos de Davi. Ele viu os bons conselhos, os bons exemplos de conselhos, não, os bons exemplos de Davi. Então aqui Josafá, ele era um homem rico, próspero, porque diz a Bíblia, o Senhor o abençoava. Ele continuou as reformas espirituais. Ele não se curvou para a idolatria, mas ele foi na fé, ele levantou líderes, levitas, para ensinar o povo. É ou não é verdade? Aqui no versículo 3 diz assim, olha só que legal. O Senhor esteve com Josafá porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos de seu predecessor Davi. Não consultou os Balaíns, mas buscou Deus de seu pai e obedeceu os seus mandamentos. Aqui no versículo 7
No terceiro ano de seu reinado, ele enviou seus oficiais a Beni-Ail, e Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Então ele mandou pessoas para ensinar a palavra de Deus, né? As cidades de Judá. Com eles foram levitas e Semaías, Netanias e Gedadias, Aziel, Seminarote, e assim os homens que ele enviou. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e ensinando o povo. Eles foram ensinando. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o que o Josafá ele fez? Ele foi ensinando o povo. Josafá foi ensinando todo o povo, toda aquela multidão acerca da lei do Senhor. Então ele enviou os levitas, enviou os homens de Deus. Então Josafá foi indo de em casa, em pessoa. Isso faz lembrar a gente até da nossa célula, indo de em casa, fazendo célula, fazendo casa de paz, levando a palavra, ungindo as casas das pessoas. Isso é algo glorioso. E isso que o rei Josafá, diz a Bíblia aqui que ele fez. Ele acreditou no poder do ensino, levou os levitas, os sacerdotes, para ensinar a lei do Senhor. Então, quando nós temos o conhecimento, nós vencemos, né? Então, aqui ele estava buscando o conhecimento. Isso daqui é muito forte. Levitas e os sacerdotes levando a lei do Senhor em casa, em cidade, libertando o povo, porque quando a pessoa ela conhece a palavra de Deus, ela tem um conhecimento da palavra de Deus, ela é livre, ela é liberta. Conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. E por que o povo de Deus ele sofre? Por falta de conhecimento. Então, aqui do versículo 10 ao 19, ele vai levando aqui. E esses foram os homens que serviram o rei, além dos que estavam posicionados nas cidades fortificadas em todo o Judá. Olha que coisa gloriosa. Então ele se dispôs a ensinar o povo, se dispôs a levar a palavra de Deus para todas as pessoas. Então Josafá levou a palavra de Deus, o ensino. Então ele foi coberto de riquezas e honras e buscou o Senhor e continuou nessa fé. Vamos para o capítulo 18. Já vamos aqui encerrar porque é muito forte. Nós estamos aí vivendo esta fé. Tá aqui olha só, esse capítulo 18 fala assim, ó. Olha só, a profecia contra Acabe. Então quem foi Acabe? Foi um rei ímpio das 10 tribos de Israel do lado norte, que reinava o lado norte. Foi o rei que casou com Jezabel, foi um rei da idolatria, foi um rei desobediente, que virou as costas para Deus. Então, tudo isso, você vê que Jezabel era idólatra, meretriz, era uma mulher avarenta, maligna, diabólica, e o rei Acabe acabou casando com esta mulher, né? Então, tudo que de ímpio, tudo de desobediência, adoração a Baal, casou com Jezabel, tudo isso vinha do rei Acabe. E diz assim no versículo 27 do capítulo 18, diz assim, ó. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui, tá aqui, ó, 25. O rei de Israel então ordenou: envie Micaias de volta a Amon, e o governador da cidade, e Joás, filho do rei, e digam que assim diz o rei: ponham este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouça o que estou dizendo todos vocês. Aqui fala a morte de Acabe. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote Gileade.
Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa tuas vestes reais. E o rei de Israel disfarçou-se, e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus chefes dos carros de guerra: não lute contra ninguém, seja soldado ou seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. Deus o afastou dele. Pois, quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. E de repente um soldado disparou o seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes de sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde e o pôr do sol, e ele morreu. Então, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês antes de encerrar aqui esse capítulo 18. Nós temos que tomar muito cuidado mesmo, com quem você faz as suas alianças, né? Então, você veja que Josafá fez uma aliança aqui com o rei Acabe, né? Então, tome cuidado com quem você está se relacionando, com quem você está se abrindo, com quem que você está conversando. Nós temos que fazer aliança com quem é de Deus. Não faça aliança com uma pessoa que não é de Deus. Sabe por quê? Você vai arrumar problema para sua cabeça. Eu aprendo aqui que nós temos que fazer alianças com pessoas certas, fazer aliança com pessoas de Deus. E uma vez você fazendo aliança com uma pessoa de Deus, você não vai ter dor de cabeça, não. Tá certo? Vamos ficando por aqui com mais esses 3 capítulos. E eu te desejo uma quinta-feira muito abençoada. E amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós vamos estar juntos com todos vocês lendo mais 3 capítulos da Bíblia. Mais 3 capítulos de 2 Crônicas, 19, 20 e 21. Deus abençoe sua vida. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Até mais. Deus abençoe.